Eu estava no escorregador com minha filha quando um garotinho correu até mim. O senhor pode me dar a sua filha? Ele perguntou. Atribuí aquilo à típica bobeira de criança e ri. Ela é tudo pra mim, garoto. Não dá pra simplesmente entregar assim. Mas o menino não riu. Ficou sério, me olhou direto nos olhos e disse com uma calma que me deixou gelado. Se o senhor morrer, eu vou ficar triste. O sorriso sumiu do meu rosto. Levantei minha filha nos braços e um arrepio percorreu minha espinha. Eu nunca tinha visto aquele menino antes. Aquele parquinho era um projeto comunitário. Eu conhecia praticamente todas as crianças que brincavam ali, mas aquele rosto era novo. Meu instinto gritou que algo estava errado, como se aquele garoto fosse algum tipo de teste para algo pior. Saí dali às pressas, apertando minha filha contra o peito. Quando chegamos em casa, deixei tudo bem claro. Lily, quero que fique longe daquele parque por um tempo. Se vir aquele menino de novo, não chegue perto. E pelo amor de Deus, nunca aceite nada dele. Nenhum doce, nenhum brinquedo, nada. Ela só assentiu com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Alguns dias depois, ela soltou uma bomba. Disse que tinha visto o mesmo menino levando a filha da mulher que cuidava da padaria da esquina. Fiquei sem ar. A mulher se chamava Hannah, uma mãe solteira que morava sozinha com a filha, Kate. Todos no bairro sabiam que ela passava por dificuldades, então a gente sempre tentava ajudar. Peguei o telefone e liguei para ela, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Imaginei que estivesse fazendo alguma entrega. Cerca de 1h30 depois, Hannah apareceu no meu restaurante, transtornada, chorando, os olhos vermelhos. "Onde está a Kate?" gritou, segurando Lily pelos ombros. "Onde ela está?" Minha filha ficou em choque, sem conseguir responder. Pedi para Hannah ligar para o 911 e fomos procurar pela cidade. Seguimos o rastro até a avenida principal, mas depois disso, nada. A polícia chegou rápido. Passei a descrição do menino e usaram as câmeras de segurança próximas. Horas depois, encontraram o garoto. O nome dele era Léo. Quando o trouxeram para a delegacia, ele parecia calmo demais. Disse que não tinha feito nada, que nem sabia quem era Kate. Os pais dele juraram que o filho ficou em casa o dia todo, mas as câmeras mostravam outra história. Um dos detetives contou depois que, quando Léo percebeu que tinham provas contra ele, murmurou algo que fez o sangue de todo mundo gelar. "Eu ainda não tenho 12, então não posso ir para a cadeia, né?" A polícia pressionou e ele acabou levando os agentes até uma obra abandonada nos arredores do bairro. Apontou para um buraco pequeno e disse: "Tá ali." Os policiais começaram a cavar. No fundo havia uma caixa de isopor, daquelas usadas para entregas. Quando abriram, o ar pareceu sumir. Kate estava lá dentro, encolhida, com os olhos abertos e o rosto congelado de medo. Hannah desabou no chão. Tentou avançar contra o garoto, mas os policiais a seguraram. Ela gritava, chorava, implorava para deixarem que ela o matasse. Léo apenas observava, sem expressão. Mais tarde, contou o que tinha feito. Disse que achou o buraco e quis ver como era enterrar algo vivo. Tentou primeiro com um gato, mas o animal escapou. Então decidiu que precisava de algo que não fugisse. Disse que preferia meninas pequenas. Eram mais fáceis de enganar. Usava 2 cadarços amarrados para medir o tamanho das crianças antes de decidir qual serviria para o jogo. Um dos policiais perguntou se ele tinha matado Kate antes. Léo respondeu tranquilo: "Não, ela entrou sozinha. Eu só tampei." Contou que fez Kate deitar dentro da caixa dizendo que era uma brincadeira. Deu chocolates para ela, dizendo que era um esconderijo secreto. Quando ela entrou, ele colocou uma tábua por cima, empilhou tijolos e começou a jogar terra. Disse que ela começou a se mexer. Então ele subiu na tampa e ficou pisando até que parasse de se mover. Hannah desmaiou antes mesmo que ele terminasse o relato. Um dos policiais veteranos, um homem que já tinha visto de tudo, murmurou baixinho: "Em todos os meus anos, nunca vi um animal assim. Se os pais não estivessem aqui, eu mesmo acabava com esse moleque." Quando a notícia se espalhou, o bairro inteiro entrou em choque. Muita gente foi até o meu restaurante querendo saber onde o garoto morava. Queriam fazer justiça com as próprias mãos, mas a polícia foi clara. Se alguém vazasse o endereço, seria preso. Alguns dias depois, Hannah apareceu novamente. Os olhos fundos, o rosto pálido. O promotor arquivou o caso. Disse, chorando: "Léo tem menos de 12 anos. Não vai nem a julgamento." Eu fiquei sem palavras. Um garoto assassinou uma criança e não passaria nem um dia preso. Que tipo de justiça era essa? E o pior, os pais dele nem pediram desculpas, não atenderam às ligações da polícia.
Fingiram que nada tinha acontecido. Minha esposa tentou confortar Hannah levando comida para ela. Somos mães, disse baixinho. Às vezes não há nada que possamos fazer. Mas Hannah respondeu com a voz rasgada. Eu ouço a Kate me chamando todas as noites. Ela não vai descansar enquanto ele estiver solto. Naquele momento, percebi que algo dentro dela tinha quebrado. E, de certa forma, dentro de mim também. Durante o velório, o bairro inteiro foi até a padaria dela. Ninguém sabia o que dizer. Era um silêncio pesado, cheio de dor. Um vizinho comentou que talvez Hannah devesse ter sido mais cuidadosa. Outras mulheres o repreenderam na hora. Outro homem disse que, se fosse o filho dele, não esperaria pela polícia. Eu olhei para minha filha brincando perto da porta e algo pareceu errado. Lily estava quieta demais. Quando sorriu, percebi chocolate nos dentes. Ela não podia comer doces. A gente tinha proibido. Onde conseguiu isso, Lily? Perguntei. Um menino me deu. Respondeu. O mesmo que levou Kate. Meu sangue congelou. Peguei minha filha no colo e a entreguei para minha esposa. Não a tire da vista nem por um segundo. Saí correndo e juntei alguns vizinhos para procurar Léo. Vasculhamos cada rua, cada canto, mas ele havia sumido. Quanto mais eu pensava, mais o medo virava desespero. E se ele tivesse voltado? E se estivesse planejando fazer o mesmo com minha filha? Naquela noite, sentei na cozinha, com as mãos tremendo, e percebi uma coisa. Se o sistema não ia fazer nada, talvez alguém tivesse que fazer. Depois daquela noite, não consegui mais dormir direito. Ficava ouvindo cada ruído, cada estalo, com medo de que aquele garoto voltasse. Lily dormia entre mim e minha esposa, e mesmo assim eu acordava várias vezes só para checar se ela ainda estava lá. Hannah também não era mais a mesma. Parou de abrir a padaria por uns dias, e quando voltava, parecia um fantasma. O olhar dela era vazio, seco. Parecia ter esquecido como era respirar direito. Eu tentei conversar, mas ela só dizia uma coisa: ele vai fazer de novo. E no fundo, eu sabia que ela estava certa. Léo era o tipo de menino que não pararia, não depois do que fez, e muito menos depois de sair impune. A ideia de vê-lo livre, andando pelas mesmas ruas que nossas crianças, me deixava doente. Alguns dias depois, Lily veio até mim segurando um papel de bala. Ele me deu isso, disse baixinho. Meu corpo inteiro gelou. O garoto estava por perto de novo. Passei a mão na cabeça dela e tentei não deixar transparecer o pânico. Mas quando olhei pela janela, tive certeza. Léo estava no outro lado da rua, parado, me observando, sorrindo. Chamei Hannah naquela mesma noite. Contei o que aconteceu. Ela me olhou com os olhos ardendo, cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto em ninguém. Da próxima vez que ele aparecer, me avisa antes, disse firme. Eu mesma vou acabar com isso. Hannah não parecia estar falando por impulso. Ela falava como quem já tomou uma decisão. Passei a noite pensando no que fazer. O sistema falhou. A polícia não podia tocar nele. Mas eu podia. Na manhã seguinte, quando abri o restaurante, vi a foto em preto e branco de Kate colada na parede da padaria do outro lado da rua. O sorriso da menina me atravessou o peito. Foi ali que decidi. Se o Estado não podia fazer justiça, eu faria. Conversei com Hannah de novo. Não foi fácil, mas ela concordou em me ouvir. Expliquei o plano. Lily voltaria a brincar perto do parque, mas sob nossa vigilância. Era o único jeito de atrair Léo. Hannah hesitou por um segundo, mas depois apenas disse: ele vai voltar. Sempre volta. Durante quase um mês fizemos isso. Lily brincava no quintal ou na calçada, e eu e Hannah vigiávamos de longe, disfarçados, fingindo normalidade. Nada acontecia. Até que um dia, o vi. Léo estava ali, de novo, parado na esquina, observando. O mesmo olhar calmo, vazio, como se o mundo fosse apenas um jogo sem consequência. Meu coração disparou. Chamei Lily e pedi para ela ir para casa. Ela obedeceu e o garoto começou a segui-la, exatamente como eu esperava. Entrei na van e fui atrás. Esperei o momento certo, numa rua sem câmeras. Parei o carro, desci, agarrei Léo pelos ombros e o arrastei para dentro. Ele gritou, mas ninguém ouviu. Em minutos estava trancado no depósito atrás da padaria de Hannah. Ela já me esperava. Na frente dela, uma pequena mesa com a foto de Kate e uma vela acesa. Quando me viu entrar com o menino, não disse nada. Léo se sentou no chão, encostado na parede. Tinha o rosto sujo, a camiseta vermelha com desenhos de dinossauros, o olhar calmo, calmo demais. Senhor, senhora, disse ele com a voz quase infantil, como podem fazer isso comigo? Eu só sou uma criança. As palavras ecoaram no ar como uma provocação.
Hannah ficou em silêncio. Eu também. O menino parecia não ter medo. Olhou para nós como quem observa um experimento. Fiquei ali parado, encarando aquele rosto inexpressivo. O silêncio dele era o que mais me perturbava. Não queremos te machucar, Léo, disse eu, com a voz rouca, mas você precisa falar. Ele apenas piscou. Nada. Olhei para Hannah. Ela estava imóvel, pálida, com os olhos fixos nele. Parecia uma sombra de si mesma. Sussurrei para ela. Se entregarmos ele agora, vão soltar de novo. Então não entregamos, respondeu com a voz fria, cortante. Deixamos aqui. Que sinta o que Kate sentiu. Meu peito apertou. Por um segundo, pensei em aceitar, mas depois percebi que estávamos prestes a cruzar uma linha que não tinha volta. Não podemos ser como ele, respondi. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tremendo. Léo observava tudo, curioso, como se estivesse assistindo a um filme. Aquele olhar me dava nojo. Era como se ele estivesse avaliando nossas reações. Foi então que me veio uma ideia. Não podíamos fazer justiça com as próprias mãos, mas podíamos conseguir algo que forçasse o sistema a agir. Peguei meu celular e apontei para ele. Quer sair daqui? Perguntei. Ele assentiu devagar. Então conta a verdade. Tudo o que fez. Sem mentir, Léo me olhou, e um sorriso torto apareceu no canto da boca. Não era um sorriso humano. Era algo vazio, mecânico, e começou a falar. Falou das medições com os cadarços, dos testes que fazia com outras crianças, dos jogos de confiança. Falou de como se sentia curioso, não arrependido, e enquanto ele falava, eu gravava. Quando terminou, desliguei o celular e fiquei olhando para ele em silêncio. Senti um gosto amargo na boca. Era ódio, puro e simples. Saí do depósito para respirar. Atrás de mim, ouvi Hannah vomitando. Sabíamos que tínhamos conseguido o que precisávamos. Uma confissão, provas reais. No dia seguinte, fui direto à delegacia. Entreguei o vídeo, as embalagens de chocolate que Lily tinha guardado e o caderno que encontramos na mochila de Léo, cheio de desenhos de corpos e medidas. O policial que me atendeu, um homem de meia idade chamado Morales, ficou em silêncio por longos minutos. Quando terminou de assistir, levantou o olhar e disse: "Isso muda tudo." Não era uma promessa, mas pela primeira vez parecia haver uma chance. Voltei para a padaria. Hannah estava sentada no chão, abraçada à foto da filha. Quando entrei, ela levantou a cabeça devagar. "Vamos entregá-lo", eu disse. Ela respirou fundo e assentiu. "Mas me certifico de que dessa vez ele não saia impune." E juntos, voltamos para o inferno. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na cozinha, com o celular em cima da mesa, olhando para o relógio que parecia não se mover. O som da respiração de Lily, vindo do quarto, era a única coisa que me mantinha são. Hannah dormia no sofá. Minha esposa, Clara, cobriu ela com uma manta, em silêncio. Nenhuma de nós disse nada. Não havia o que dizer. A casa parecia cheia de fantasmas. Quando o sol começou a nascer, preparei café e saí. O rosto mal barbeado, os olhos ardendo, o vídeo de Léo salvo num pendrive dentro de uma pasta plástica. Era tudo que tínhamos. Cheguei à promotoria sem marcar hora. Uma mulher de uns 30 e poucos anos me atendeu. Cabelos lisos, óculos grandes, expressão impaciente. "O caso já foi arquivado", disse sem levantar os olhos. "O garoto é menor de 12. A lei não permite reabertura." Coloquei o pendrive sobre a mesa. "Então assista." Só isso. Ela me olhou irritada, mas ligou o computador. O vídeo começou. Durante os primeiros segundos, ela parecia indiferente. Depois, a expressão dela mudou. Franziu o senho, mordeu o lábio inferior e ficou tensa. Quando terminou, ela tirou os óculos. "O senhor gravou isso?" perguntou. Assenti. "E como conseguiu?" "No momento certo." Respondi, seco. Ela ficou em silêncio por uns instantes. Depois pegou o pendrive e sumiu por uma porta de vidro fosco. Esperei mais de uma hora, sozinho, sentindo o estômago embrulhar. Quando voltou, ela estava acompanhada de um homem alto, de terno cinza e cabelo ralo. "Sou o promotor Duarte", disse ele com voz firme. Explicou, com aquele tom burocrático, que a lei ainda protegia Léo por ser menor, mas a mulher, o nome dela era Emília Barreto, o interrompeu. "Há base para outra investigação. Negligência grave, falha de cuidado. Podemos responsabilizar os pais." O promotor hesitou, mas concordou em revisar. Não era justiça completa, mas era um começo. Voltei para casa com as pernas trêmulas.
Quando entrei, Hannah estava sentada na sala com uma xícara nas mãos. Me olhou sem perguntar nada. Eles vão investigar os pais, eu disse. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se aquele ar pesasse toneladas. Já é alguma coisa, murmurou. Mas e se nada mudar? Então a gente não para. Hannah me encarou, e pela primeira vez em muito tempo, vi algo novo nos olhos dela. Não era ódio. Era vontade de lutar. 2 dias depois, ela postou uma carta aberta nas redes sociais. Nada de drama, nada de frases de efeito, só a verdade. Que sua filha havia morrido, que o assassino estava solto e que o sistema tinha falhado. A carta se espalhou rápido. Pais, professores, vizinhos, todo mundo começou a compartilhar. Logo, o bairro inteiro falava sobre isso. Gente que nunca tinha se manifestado começou a contar histórias. Uma mãe disse que já tinha visto Léo tentando brincar de enterrar brinquedos. Outra contou que o menino convidava as crianças para jogos de esconder. Ninguém tinha dado importância antes. Agora tudo fazia sentido. Uma jornalista local chamada Carla Mendes me procurou. Queria uma entrevista. Por que decidiu falar agora? Perguntou. Porque se eu ficar calado, outro vai morrer. A matéria saiu naquela noite. Junto dela, uma imagem do caderno de Léo. Um desenho infantil de uma menina dentro de uma caixa. Sem sangue, sem palavras, mas o horror estava ali. Foi como uma faísca. As pessoas começaram a lembrar de pequenos incidentes. Uma vizinha contou que o filho dela tinha voltado para casa assustado, depois de brincar com um menino que queria fazer uma caverna. Outro disse que Léo pediu para ele fingir que estava dormindo, dentro de uma caixa. Tudo o que antes parecia inofensivo, agora se encaixava como um quebra-cabeça sinistro. 2 dias depois, recebi uma ligação de Emília. Vamos pedir uma medida cautelar contra os pais, disse ela. Já não é só sobre Léo. Quando contei para Hannah, ela chorou. Mas foi um choro diferente, com um respiro no meio, quase um alívio. Nos sentamos na varanda de casa, tomando chá quente. E se eles deixarem ele livre mesmo assim? Perguntou. Então a gente continua. Até que alguém ouça. Ela me olhou com os olhos fundos, marcados de noites sem dormir. Obrigada, sussurrou. Por acreditar que ainda vale a pena lutar. Não respondi. Só apertei a mão dela, porque no fundo, eu também estava com medo. Medo de que tudo voltasse à estaca zero. Mas pela primeira vez, não estávamos sozinhos. Nos dias seguintes, percebi que Lily estava diferente. Sempre foi uma criança viva, falante, cheia de energia. Agora, ficava quieta. Olhava para o nada, mexia no prato sem comer. Minha esposa notou primeiro. Ela fala menos, disse Clara. Não quer sair nem para o jardim. Assenti. Eu também percebia. Era como se o brilho dela tivesse apagado. Na manhã seguinte, enquanto amarrava os cadarços dela para ir à escola, Lily me perguntou baixinho. Pai, aquele menino vai voltar? Meu coração travou. Não, meu amor. Ele não pode mais te machucar. Eu prometo. Ela baixou o olhar e ficou em silêncio. Naquela noite, Clara sugeriu terapia. Eu achei exagero no começo, mas acabei cedendo. Conseguimos uma psicóloga infantil, Lucia Navarro, uma mulher de fala calma e olhar gentil. O consultório era acolhedor, cheio de cores e brinquedos. Na primeira sessão, Lily não falou uma palavra, apenas desenhou uma menininha dentro de um círculo fechado. Quando Lúcia perguntou o que era, ela respondeu, um esconderijo. Na terceira sessão, a psicóloga me chamou para conversar. Disse que Lily não apresentava traumas profundos, mas carregava medo. Medo do mundo. Medo de que os adultos não pudessem protegê-la. E o que podemos fazer? Perguntei. Mostrar que vocês também têm medo, disse ela, mas que enfrentam. Não mintam, não finjam, sejam presença. Saí de lá com o coração pesado. Em casa, naquela noite, Lily pediu para eu ficar com ela até dormir. Sentei no chão, ao lado da cama. Depois de alguns minutos, ela sussurrou. Pai, por que a Kate não gritou? Demorei para responder. Talvez ela não soubesse que estava em perigo, filha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, mas eu sabia e não fiz nada. Aquelas palavras me atravessaram. Respirei fundo. Você fez o que devia. Nos ouviu. Se protegeu. Ela chorou baixinho. Eu não quero que ninguém mais desapareça. Nem eu, meu amor. Abracei minha filha e fiquei ali até o sono vencer o medo. Do lado de fora, Clara me esperava no corredor. Nunca imaginei que isso ia nos atingir assim, murmurou. Nem eu. Nos abraçamos. Não como antes.
não por amor romântico, mas como dois sobreviventes tentando lembrar como era viver sem medo. Uma semana depois, Lily me surpreendeu. Pediu para ir até a padaria de Hannah comprar muffins. Perguntei se queria ir sozinha e ela respondeu rápido: Não, vamos todos. Foi a primeira vez em muito tempo que quis sair de casa. Caminhamos até lá juntos. O ar estava frio, mas o sol era suave, quase gentil. Quando empurrou a porta da padaria, o sininho tocou e Hannah apareceu atrás do balcão. O rosto ainda carregava o cansaço, mas havia algo diferente, um vestígio de paz. Oi, Lily, disse ela com uma voz doce. Fiz uns muffins especiais para você, sem sementes. Lembra que você não gosta delas, né? Lily assentiu, tímida. Por alguns segundos, as duas ficaram se olhando, e então minha filha a abraçou. Foi simples, silencioso, mas real. Fiquei ali parado, com os olhos marejados, sem conseguir dizer nada. Talvez aquele abraço fosse o primeiro passo de volta à vida. Hannah sorriu de leve e me entregou um pacote de pães. Ela está melhor, disse baixinho. Todos nós estamos tentando, respondi. Nos dias seguintes, percebi que Hannah estava diferente. Ainda triste, claro, mas com outro tipo de energia. Ela não chorava o tempo todo, não se arrastava pelos dias. Era como se tivesse encontrado um propósito. Uma manhã, entrou no meu restaurante com uma pasta debaixo do braço. Vestia o mesmo casaco de sempre, mas andava ereta, decidida. Vou processá-los, disse, sentando-se à minha frente. Os pais de Léo? E, se possível, o Estado também. Abriu a pasta sobre a mesa. Tinha documentos, cópias de e-mails, nomes de testemunhas. Uma advogada está me ajudando. Laura Bianchi, você conhece? Eu conhecia. Uma mulher séria, de reputação firme. Ela acredita que há base legal para a acusação, continuou Hannah. Negligência dos pais, falta de acompanhamento do conselho tutelar. E o que você quer com isso? Perguntei. Ela me olhou nos olhos, sem hesitar. Quero que alguém diga em voz alta que o que aconteceu não foi um acidente, que existiram responsáveis. Fiquei em silêncio por um tempo. Não havia o que responder. Na semana seguinte foi marcada uma reunião comunitária na igreja do bairro. Quando cheguei, o salão estava lotado. Pais, mães, professores, vizinhos, todos com o mesmo olhar cansado. Até o delegado Morales apareceu, de terno amassado e olhos vermelhos. Hannah subiu na pequena plataforma improvisada em frente ao altar. A voz dela tremia no começo, mas logo firmou. Minha filha não morreu por acaso, disse. Morreu porque o sistema falhou, porque ninguém fez nada quando devia. Eu não quero vingança, quero mudança. O silêncio foi pesado, profundo, e então alguém começou a aplaudir. Não como quem celebra, mas como quem desperta. Depois da reunião, várias pessoas se ofereceram para ajudar. Uma professora aposentada se prontificou a fazer cartazes de conscientização. Um grupo de mães propôs criar uma rede de vigilância para as crianças do bairro. Até um jovem advogado se aproximou de Hannah, oferecendo apoio jurídico voluntário. O bairro inteiro começou a se mover. Já não era só a dor de Hannah. Era o medo coletivo, a necessidade de proteger uns aos outros. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Laura Bianchi, a advogada. Queria que eu prestasse depoimento formal. Qualquer detalhe sobre o comportamento dos pais pode ajudar, disse ela. Contei tudo. O modo frio como reagiram na delegacia, o desprezo, o silêncio. Está disposto a testemunhar? Perguntou. Estou. Respondi sem pensar duas vezes. Poucos dias depois, a promotora Emília me chamou de novo. Havia recebido uma denúncia anônima sobre o passado da família de Léo. Possível violência doméstica, explicou, e suspeita de abandono. A informação ainda estava sendo verificada, mas era um passo importante. Pela primeira vez, algo real estava sendo feito. Naquela noite, sentei com Clara na varanda. Lily já dormia, e o ar fresco carregava o cheiro das flores do quintal. Clara me passou uma taça de vinho. Hannah parece mais forte, disse ela. Está canalizando a dor. E você? Demorei para responder. Às vezes sonho que Lily não está. Acordo e corro para o quarto só para confirmar. Clara segurou minha mão. Estamos quebrados, mas ainda estamos aqui, assenti. E percebi que, de alguma forma, a luta de Hannah também era nossa. Não só por justiça, mas por poder olhar para nossa filha sem medo. Alguns dias depois, Laura me chamou ao escritório dela. O prédio era antigo, de madeira rangendo e cheiro de café. Ela me recebeu com uma pasta aberta sobre a mesa. O Conselho de Proteção à Criança enviou o relatório que pedimos. Disse. Fiquei tenso. E o que tem nele?
Registros antigos da família de Léo. Segundo o relatório, em 2019 houve uma denúncia de negligência. O pai era agressivo, quebrava coisas, gritava. A mãe alegou que eram discussões normais. E o menino? Perguntei. Estava presente em todos os episódios. A assistente social relatou comportamento retraído e sinais de ansiedade. Mas, como não havia marcas físicas, o caso foi arquivado. Minha garganta fechou. E ninguém fez nada? Laura balançou a cabeça. Houve outra denúncia em 2021 feita por uma vizinha. Ouviu gritos, choros. Mas a família se mudou antes da avaliação. Senti raiva. Raiva por tudo que poderia ter sido evitado. Agora o promotor está reabrindo os arquivos, disse ela. Se for comprovado abandono ou omissão grave, os pais poderão ser processados formalmente. Saí de lá sem saber se sentia alívio ou ódio. Contei tudo para Hannah naquela tarde, enquanto ela mexia em uma fornada de pães doces. Ela ouviu em silêncio. Depois disse: eu sempre soube que ninguém nasce assim, mas ninguém quis ver o que estava acontecendo com ele. Você está defendendo eles? Perguntei surpreso. Ela negou com a cabeça. Não. Só quero que entendam que o mal não começa quando alguém mata. Começa quando todos fingem que não viram. O forno apitou e o cheiro de canela encheu o ar. Nenhum de nós disse mais nada. Naquela noite, a jornalista Carla exibiu uma nova reportagem na TV local. Falava sobre os antecedentes da família de Léo, sem citar nomes, mas deixando claro que havia um histórico de descuido e violência. As pessoas reagiram com indignação. Antigos vizinhos começaram a contar suas próprias lembranças. Uma mulher de cabelos grisalhos disse que via o menino trancado por horas na varanda. Outra lembrava de ouvi-lo sussurrando sozinho, como se falasse com alguém invisível. De repente, tudo parecia se encaixar, não para justificar, mas para explicar. E essa diferença era essencial. Nessa mesma noite, Clara me perguntou enquanto preparava chá: você acha que teria sido diferente se ele tivesse tido ajuda? Não sei, respondi. Mas ninguém tentou descobrir. Ela me olhou séria. A dor cria monstros, mas o abandono os alimenta. Fiquei pensando nisso por muito tempo. E percebi que o que mais assustava não era Léo, mas o fato de o mundo ter deixado ele chegar até ali. Foi numa terça-feira que o telefone tocou. Do outro lado da linha, a promotora Emília Barreto falava com voz firme, mas controlada. Já assinamos a medida cautelar. Léo será retirado da casa dos pais. Por um momento, não consegui responder. O que isso significa exatamente? Perguntei. Que ele vai ser levado a uma instituição de avaliação infantil sob custódia do Estado. Psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais vão acompanhá-lo. Os pais não poderão chegar perto sem autorização judicial. Fiquei em silêncio, olhando pela janela do restaurante. Na calçada, algumas mães conversavam enquanto as crianças brincavam. Por meses, aquele simples som tinha sido sinônimo de medo. Agora, pela primeira vez, soava como algo normal. E os pais? Perguntei. Serão investigados formalmente por negligência e omissão grave, respondeu Emília. Se houver provas suficientes, podem perder a guarda definitiva. Agradeci e desliguei. Mas continuei ali, parado, tentando processar a informação. Depois peguei o casaco e fui até a padaria de Hannah. Ela estava servindo café a uma cliente. Quando me viu, percebeu de cara que algo tinha mudado. Esperou a mulher sair e me chamou para trás do balcão. O que aconteceu? Perguntou. Tiraram Léo da casa. Está sob custódia do Estado. Hannah se encostou na parede. Por um instante achei que fosse desmaiar, mas ela não chorou. Fechou os olhos e respirou fundo, longa e lentamente. E agora? Perguntou, num fio de voz. Agora eles vão avaliá-lo. Ver o que precisa, se deve ser internado, acompanhado, engoli seco. Mas ele não vai voltar aqui. Ela assentiu. O rosto dela estava pálido, mas havia algo novo ali. Alívio. Não felicidade, não paz, mas a primeira rachadura na dor. Naquela noite, Emília me chamou para acompanhar o cumprimento da ordem. Não podia falar, nem filmar, só observar. A casa de Léo ficava na periferia da cidade. Um prédio baixo, com as paredes descascadas e o portão enferrujado. Quando o carro da equipe chegou, o pai saiu gritando da varanda. Era um homem magro, com barba rala e olhar descontrolado. A mãe chorava, vestida com uma camisola manchada, repetindo que tudo era um erro. Léo apareceu atrás deles. Trazia uma mochila nos ombros. Não chorava, não resistia. Apenas desceu as escadas e entrou na van branca. Ninguém precisou empurrar. Ninguém precisou tocar nele. Ele simplesmente foi.
Assistia a tudo de dentro do carro de Emília. Ela fazia anotações em silêncio. Eu só conseguia olhar para o vazio. De volta ao bairro, passei pela praça. As crianças brincavam no escorregador e entre elas estava Lily. Construía um castelo de areia com uma paz que eu não via há meses. Minha esposa, Clara, observava de um banco enrolada num cobertor fino. Quando me viu, acenou com a mão. Respondi com um aceno fraco e um sorriso que, pela primeira vez, era sincero. Pouco depois, Hannah chegou com um saco de cookies caseiros. Sentou ao lado de Clara e ofereceu aos pequenos. O modo como ela olhou para minha filha foi diferente. Sem pena, sem dor, só ternura. Aquela noite jantamos todos juntos. Nada especial. Sopa, pão e queijo. Mas o simples fato de estarmos à mesa, com risadas baixas e silêncio confortável, pareceu um milagre. Depois do jantar, Lily trouxe um desenho novo. Era uma menina de vestido branco num parque cheio de flores e balões coloridos. Quem é, querida? Perguntei. É a Kate, respondeu. Mas agora ela tá feliz. Clara sorriu e acariciou o cabelo dela. Hannah não disse nada. Só olhou para o papel com os olhos marejados e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Percebi ali que, às vezes, a justiça não vem de cima para baixo, vem de dentro. De uma mãe que não desiste, de uma comunidade que resolve cuidar. Os dias começaram a se estender. O sol parecia voltar a entrar nas casas. O cheiro de pão fresco da padaria de Hannah enchia a rua todas as manhãs. Meu restaurante voltou a ter risadas. Lily voltou a cantar enquanto desenhava, pequenas coisas, mas que significavam tudo. Clara começou a cuidar das plantas do quintal outra vez, comprou flores novas, reorganizou o jardim, reacendeu velhas rotinas que tinham morrido junto com o medo. E eu, aos poucos, voltei a respirar sem culpa. Uma noite, sentei no sofá com Clara. Lily já dormia. Olhamos a foto antiga na estante, nós três no parque rindo. Fazia tanto tempo que parecia outra vida. Sabe, disse Clara, encostando a cabeça no meu ombro. Ainda dói. Eu sei, mas também é bom saber que a gente sobreviveu. Fiquei quieto por um tempo. Depois respondi. Sobrevivemos e seguimos. Ela riu baixinho. Isso parece coisa de filme. Talvez, mas é a verdade. Ficamos assim, em silêncio, assistindo o tempo passar sem pressa. E pela primeira vez desde o início de tudo, eu acreditei que a vida podia voltar a ser vida. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Emília, a promotora. Léo foi transferido, disse ela, para um centro especializado em menores com distúrbios de comportamento. Fiquei em silêncio, sem saber o que sentir. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque o conselho quer registrar testemunhos de pessoas que tiveram contato direto com ele. Talvez ajude na avaliação. Fez uma pausa. Você gostaria de vê-lo? A pergunta me atingiu como um soco. Eu? Não como pai da vítima, nem como acusador, explicou. Apenas como observador. Demorei um dia inteiro para decidir. Clara não opinou. Apenas me abraçou antes que eu saísse. Hannah, por outro lado, foi direta. Se você for, não vá buscar respostas. Às vezes, as respostas só machucam mais. O centro ficava a 1 hora da cidade. Um prédio baixo, de muros lisos e jardins bem cuidados. Não havia grades nem cercas, mas o silêncio pesava no ar. Uma psicóloga chamada Belém, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar calmo, me recebeu. Aqui não tratamos Léo como criminoso, disse, enquanto andávamos por um corredor de paredes claras. Não porque negamos o que ele fez, mas porque legalmente ele ainda é uma criança. Entramos numa sala de observação com um vidro espelhado. Do outro lado, Léo estava sentado no chão, desenhando. Usava um moletom azul e tinha o cabelo mais curto. Parecia menor do que eu lembrava. E mais vazio. Ele fala com vocês? Perguntei. Às vezes, respondeu Belém. Mas só quando quer. Não responde bem à autoridade, mas conversa quando acha que está no controle. Ficamos observando em silêncio. De repente, ele largou o lápis, foi até uma prateleira e pegou um boneco de pano. Deitou o boneco de bruços e colocou um livro em cima. Fez tudo com uma calma perturbadora. Belém anotou algo na prancheta. Ele repete padrões, explicou. Recria o que fez, mas sem emoção. É como se estivesse testando limites. Meu estômago se revirou. Há chance de mudança? Perguntei. Ela me olhou com uma mistura de cansaço e empatia. Há chance de controle, de ensino, de contenção, mas empatia... Isso é outra história. Fez uma pausa. Algumas crianças aprendem a sentir, outras apenas aprendem a fingir.
Fiquei em silêncio, observando aquele garoto que um dia destruiu tantas vidas. Não havia arrependimento, nem raiva, apenas um vazio assustador. Saí de lá com a cabeça girando. Belém me acompanhou até a porta. Entender o que ele é não significa perdoar, disse, mas ajuda a impedir que aconteça de novo. No carro, fiquei parado por longos minutos antes de dar partida. Olhei para o céu nublado e pensei em Kate, pensei em Hannah, em Lily, em todos nós tentando seguir em frente, e percebi que justiça, no fim das contas, não é punição, é impedir que o mal se repita. Quando voltei para casa, Clara me esperava na varanda. Tinha colocado uma flor nova no vaso, uma margarida branca. Como foi? Perguntou. Difícil, mas necessário. Jantamos em silêncio. Mais tarde, Lily pediu para eu ler uma história antes de dormir. Escolheu um livro sobre um raposinho perdido na floresta. Pai, disse ela, encostando a cabeça no travesseiro. E se o raposinho fosse mau? Sorri de leve. Então talvez ele só precisasse que alguém mostrasse outro caminho. Igual você e a mamãe me mostram? Perguntou sonolenta. Igualzinho, meu amor. Ela me abraçou. O cheiro de shampoo de morango e a respiração leve dela foram o som mais reconfortante do mundo. Antes de sair do quarto, olhei para a repisa onde ela guardava seus desenhos. Entre eles, uma flor de papel colorida. Simples, feita com fita adesiva e carinho. Lembrei das palavras de Belém. Algumas crianças aprendem a sentir, e agradeci, em silêncio, por minha filha ser uma delas. Na sala, Clara me esperava com 2 xícaras de chá. Quer saber o que eu acho? Disse ela. O quê? Que a gente finalmente está respirando. Sentei ao lado dela, exausto, mas leve. Olhei pela janela. O vento balançava as cortinas, e por um momento o mundo parecia quieto, em paz. Fechei os olhos e pensei. Sim, estamos respirando. E pela primeira vez, sem medo. 1 ano se passou. O tempo não apagou as cicatrizes, mas suavizou as bordas. As árvores da praça cresceram um pouco mais. As flores que plantamos meses atrás ainda floresciam, cuidadas por voluntários do bairro. Os bancos foram pintados de novo, e o velho escorregador, aquele mesmo onde tudo começou, agora brilhava sob o sol da manhã. Ninguém mais chamava aquele lugar apenas de parque. Agora era a Praça Katie. O nome surgiu naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. Lily cresceu. Não era mais a menina assustada que acordava chorando. Voltara a rir alto, a correr, a inventar brincadeiras novas. Às vezes ainda tinha pesadelos, mas sabia como respirar fundo e se acalmar. Hannah também mudou. Abriu uma pequena fundação ao lado da padaria. Chamou de Alas de Papel, Asas de Papel. Dava palestras curtas para pais, promovia encontros com psicólogos e arrecadava doações para melhorar espaços públicos para crianças. O letreiro, pintado à mão, mostrava uma borboleta colorida, desenhada por uma das alunas da escola local. Era simples, bonito e cheio de significado. Nos víamos com frequência. Às vezes, ela vinha até o restaurante, outras vezes eu passava na padaria para levar café. Não falávamos sempre de Kate, mas ela estava ali, em cada gesto, em cada sorriso cansado, em cada flor nova que Hannah colocava no balcão. Uma tarde, Clara preparou um lanche em casa. O sol entrava pela varanda e deixava o ar dourado. Hannah chegou com uma caixa de cookies e uma flor branca na mão. Para Lily, disse. Minha filha correu para abraçá-la. A flor foi direto para a prateleira do quarto, ao lado das outras que ela vinha colecionando desde o ano anterior. Flores de papel, flores de plástico, flores de verdade, todas lado a lado, formando um pequeno jardim de lembranças. Depois do lanche, Lily me chamou no quintal. Queria que eu a empurrasse no balanço que instalei meses antes. Pai, disse ela rindo. Você acha que a Kate me vê? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei em silêncio por um segundo. Acho que sim, respondi. E acho que ela está feliz de te ver sorrindo de novo. Lily assentiu, satisfeita, e continuou balançando, o vento batendo nos cabelos dela como um sopro de vida. Observei por alguns minutos com o peito cheio de algo que fazia tempo que eu não sentia. Calma. Mais tarde, depois que todos foram embora, fiquei sozinho no restaurante, já fechado. As luzes da rua refletiam nas janelas e o som distante de risadas infantis vinha da praça. Peguei uma taça de vinho e fiquei ali, olhando a cidade quieta. Pensei em Léo. No centro onde ele estava. Será que ainda desenhava bonecos e caixas? Será que algum dia entenderia o que fez? Talvez nunca, mas pela primeira vez, percebi que não precisava saber. Não era mais sobre ele.
Era sobre o que ficou, sobre o que escolhemos fazer com a dor. Clara veio por trás e me abraçou. Encostou a cabeça no meu ombro. Em que está pensando? Perguntou. Em tudo que sobreviveu. Ela sorriu, fraco. Então pensa em nós também, porque sobrevivemos juntos. Assenti, e pela primeira vez, entendi o que ela queria dizer. Sobreviver não é esquecer. É aprender a viver de novo com o que restou. No mês seguinte, a comunidade decidiu fazer algo simbólico, uma pintura nova na parede da praça, feita por um artista local chamado Fernando, um senhor magro de cabelos brancos e mãos manchadas de tinta. Ele convidou as crianças para ajudar. O resultado foi um mural colorido, uma menina de tranças segurando uma pipa, cercada de nuvens e estrelas. Acima, em letras grandes, lia-se: por todas as crianças que voltaram a brincar. O dia da inauguração foi claro, leve. Havia mesas com suco, bolos e risadas. Lily usava um vestido florido e corria entre os amigos. Hannah observava de longe, com os olhos úmidos e um sorriso tranquilo. Quando chamaram ela para falar algumas palavras, subiu devagar no pequeno palanque e olhou para todos. Obrigada, disse com a voz firme, por não deixarem minha filha ser esquecida. Fez uma pausa. Que a Praça Kate não seja lembrada pela tragédia, mas pela vida que ela inspirou. O silêncio que veio depois não foi triste, foi cheio de respeito. Um daqueles silêncios que dizem mais do que qualquer aplauso. Cortaram a fita, e as crianças correram para os balanços e escorregadores. O som de suas risadas encheu o ar, misturado ao cheiro de bolo e tinta fresca. Lily correu até mim e pegou minha mão. Posso brincar mais um pouco? Pode, meu amor. Ela sorriu e saiu correndo, com o vestido girando no ar como uma bandeira de paz. Enquanto a observava, percebi que a dor ainda existia, mas não dominava mais nada. Ela estava ali, quieta, transformada em força, em vida. Hannah se aproximou com um punhado de pulseirinhas vermelhas. Fizemos com as crianças da fundação, disse. Posso deixar algumas no seu restaurante? Pra quê? Perguntei. Ela sorriu. Pra lembrar. Às vezes, lembrar é o que salva. Peguei uma e fechei a mão sobre ela. Era simples. Fio vermelho, uma conta branca no centro. Eu me encarrego de não deixar ninguém esquecer, disse. Hannah assentiu e se afastou, olhando o mural com um brilho no olhar que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza. Era recomeço. E naquele fim de tarde, com o vento leve e o riso das crianças ecoando, percebi que talvez, depois de tudo, a vida estivesse finalmente voltando para o lugar. Um ano depois da inauguração da Praça Kate, tudo parecia diferente. O bairro, antes silencioso e desconfiado, voltava a respirar. As árvores estavam maiores, as flores mais vivas, os bancos cheios de gente, e o som das crianças correndo já não soava como lembrança de medo, mas como prova de que a vida tinha vencido. Lily estava mais alta. Falava com confiança, ria sem se esconder e às vezes ajudava Hannah na padaria depois da escola. Quando a via com o avental branco, as mãos cheias de farinha, meu peito se enchia de um orgulho silencioso. Aquela menina tinha atravessado o inferno e aprendido a florescer de novo. Hannah também mudou muito. A Fundação Alas de Papel cresceu. Agora recebia doações de outros bairros e até visitas de psicólogos voluntários. Uma vez por mês, ela organizava encontros entre pais e crianças, com oficinas de desenho e rodas de conversa. Ela dizia que era para ensinar os adultos a ouvir antes que seja tarde demais. O cartaz da fachada era simples. Nenhuma criança deve ter medo de brincar. Naquela tarde de primavera, Clara preparou um lanche na varanda. Hannah trouxe uma torta de maçã e Lily correu para mostrar seus desenhos novos. Esse é o parque, disse apontando. E essa sou eu e a Kate. As duas estavam de mãos dadas, com asas coloridas desenhadas nas costas. Clara e Hannah se entreolharam e ambas sorriram. Não havia tristeza naquele sorriso, apenas ternura. Depois do lanche, Lily foi para o quintal, e eu fiquei um tempo observando as duas mulheres conversando. Pensei em como o destino tinha unido nossas vidas, e em como a dor delas tinha se transformado em algo que agora protegia outras pessoas. À noite, quando o restaurante fechou, sentei sozinho com uma taça de vinho, como fazia às vezes. As luzes do bairro brilhavam fracas, refletindo nos vidros da janela. O ar cheirava a pão doce e a terra molhada. O cheiro de casa. Peguei o celular e abri uma mensagem que Emília havia enviado algumas semanas antes. Falava do caso de Léo. O garoto continuava no centro de tratamento,
Passava por avaliações constantes, e os relatórios indicavam comportamento controlado, porém emocionalmente neutro. Nenhum sinal de culpa, nenhum arrependimento, mas também nenhum novo episódio de agressividade. Por um instante, senti um tipo estranho de paz. Não alegria, não perdão, só paz. Talvez porque agora o mundo estava protegido dele, e de alguma forma isso bastava. Na manhã seguinte, Lily me chamou no quintal. Tinha colocado flores novas na janela do quarto, todas brancas. São para Kate, disse. Para ela ver que o céu daqui também é bonito. Meu coração se apertou. Ajoelhei e a abracei forte. Ela está vendo, meu amor. E está orgulhosa. Clara apareceu na porta sorrindo. A vida tinha se tornado simples de novo. Não perfeita, mas suportável. E isso já era um milagre. Alguns dias depois, o conselho do bairro convidou Hannah para falar numa escola da região. Ela contou sua história sem lágrimas, sem dramatização. Falou de atenção, de empatia, de olhar para os sinais. Os adolescentes ouviram em silêncio. No fim, uma menina levantou a mão e perguntou: "E a senhora conseguiu perdoar?" Hannah pensou por um momento antes de responder: "Não. E talvez nunca consiga." Fez uma pausa e completou: "Mas aprendi a não viver só para odiar. Isso às vezes é o que salva a gente." Quando ela voltou daquela palestra, passou no meu restaurante para me contar. "Foi bom", disse, servindo-se de café. "Pela primeira vez senti que tudo isso serviu para alguma coisa." "Serviu, sim", respondi. "Salvou muita gente." Ela me olhou com os olhos tranquilos e disse: "Inclusive a gente." Naquela noite, Clara, Lily, Hannah e eu caminhamos até a Praça Kate. O vento estava leve, e o mural pintado por Fernando brilhava sob as luzes novas que a prefeitura instalara. As crianças ainda brincavam, e uma música suave vinha de um rádio distante. Hannah parou diante do mural, passou os dedos nas letras e respirou fundo. "Finalmente parece paz", murmurou. Lily correu até os balanços. Clara segurou minha mão, e ficamos ali, observando, sem precisar dizer nada. O mundo seguia em frente, como devia ser, com dor, mas também com vida, com lembranças, mas também com esperança. Enquanto voltávamos para casa, Hannah me entregou uma pequena pulseira vermelha, igual às que as crianças faziam na fundação. "Leva com você", disse. "Para lembrar que às vezes o recomeço é o maior tipo de justiça que existe." Guardei a pulseira no pulso, firme, e pela primeira vez desde aquele dia no escorregador, senti que tudo, enfim, fazia sentido. Porque no fim, a vida não volta a ser como era. Ela apenas continua. Mais leve, mais humana, mais real. E dessa vez, estávamos prontos para seguir.